qual é a ideia central do que nós estamos estudando? Para que a gente não se perca em meio a tantos assuntos que nós vamos estudar. Tenha sempre isso em mente, que isso vai te ajudar a lembrar, a saber o que é que nós estamos estudando e qual é o nosso objetivo com esse estudo dessa série, Os Papéis no Lar. E o que nós estamos vendo é que a manifestação mais clara da plenitude do Espírito Santo e da habitação da palavra são lares, onde a submissão mútua, o amor, o respeito, a obediência e a honra caracterizam todos os relacionamentos do lar. Então, ao olharmos para Efésios, ao olharmos para Colossenses, nós vamos perceber que a manifestação mais clara da plenitude do Espírito, e isso é ensinado por Paulo na carta aos Efésios, e também da habitação da palavra de Deus em nós, isso é ensinado por Paulo na carta aos Colossenses, são lares onde essas características são visíveis. Quais são essas características? Em primeiro lugar, submissão mútua. Isso nós vemos com muita clareza nos dois textos. Tanto quando Paulo fala em Efésios sobre a plenitude do Espírito Santo, quando Paulo fala sobre a habitação da palavra de Deus em nós. É necessário, nos relacionamentos familiares, a caracterização da submissão mútua. Nós vamos ver também que o amor deve estar presente em todas as relações existentes dentro do lar. Nós vamos ver que o respeito deve caracterizar os relacionamentos dentro do lar. Nós vamos ver que a obediência, a mesma coisa, a honra, a mesma coisa. E tudo isso é caracterizado então por vidas, por pessoas que um dia foram salvas por Jesus Cristo e agora tem a habitação do Espírito Santo nelas. Isso então faz com que elas devam buscar a plenitude da habitação do Espírito Santo na vida delas, e todas essas características vão ser então visíveis na vida dessas pessoas. E Paulo está mostrando em Colossenses que a plena habitação, a plenitude da habitação do Espírito Santo em nós, ela acontece não de uma maneira mágica, como talvez vemos em muitos movimentos evangélicos, mas ela acontece por meio da habitação, como diz o texto de Colossenses, da palavra de Deus em nós. Portanto, se não conhecemos a palavra de Deus, não vamos conseguir colocá-la em prática. E se não conhecemos a palavra de Deus, não a colocamos em prática, automaticamente o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, não nos guiará. O que é que então vai nos guiar? Como nós vemos no desenvolvimento de Paulo em Gálatas, as obras da carne. Portanto, nós vemos que temos duas naturezas ainda em ação em nós. Em primeiro lugar, nós temos a velha natureza. Todos nós nascemos em pecado. Nós vamos ver vários textos bíblicos nos mostrando isso. Em pecado concebeu-me minha mãe. E todos nós então, por herança de Adão, temos a velha natureza em ação. Porém, apesar da queda nos influenciar os relacionamentos, nós temos agora, como salvos em Jesus Cristo, uma nova natureza. E essa nova natureza dada por Deus a nós faz com que então nós estejamos vivendo o período da redenção. Fomos redimidos, e apesar da queda do velho homem, fomos feitos em Jesus Cristo um novo homem. E ao sermos feitos então novo homem, nós podemos viver uma vida não caracterizada pelas obras da carne, mas uma vida caracterizada pelo fruto do Espírito. E isso então é gerado em nós, o fruto do Espírito é gerado em nós quando nós vivemos, andamos no Espírito. E nós só podemos andar e viver no Espírito quando a palavra de Deus, ela habita em nossas vidas. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, jamais conseguiremos viver pela palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ao estar no nosso coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti.
Ou seja, quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, como Paulo fala em Colossenses, isso gera santidade. O conhecer da palavra de Deus não vai gerar vidas frias, como nós vemos muitos movimentos evangélicos pregando e ensinando as pessoas. A habitação da palavra de Deus em nós, quando nós lemos, estudamos, compreendemos e praticamos a palavra de Deus, isso gera em nós piedade. Isso gera em nós santidade. Isso gera em nós a vida de Cristo. Isso faz com que então nós reflitamos Jesus Cristo. Então nós estamos estudando todos esses princípios no contexto do lar, no contexto da família. É por isso então que a ideia central dessa série, Os Papéis no Lar, nos leva a entender que a manifestação mais clara da plenitude do Espírito e da habitação da palavra são lares, onde submissão mútua, amor, respeito, obediência e honra caracterizam os relacionamentos. Então quero convidar você a continuar percorrendo as palavras do apóstolo Paulo em Efésios e Colossenses, para que a gente entenda como tudo isso funciona na nossa vida. Só para que a gente possa relembrar o que estudamos nos últimos domingos e a gente então possa caminhar entendendo melhor como funciona a plenitude do Espírito Santo, a habitação da palavra de Deus em nós, caracterizando todos os relacionamentos e transformando todos os relacionamentos no lar. Vamos fazer uma rápida revisão e então vamos dar sequência no nosso estudo. E nós estamos vendo que o casamento é um reflexo do próprio Deus. Que o casamento é um reflexo do próprio relacionamento existente na Trindade. E quando Paulo fala sobre isso lá em Efésios, ele vai dizer que grande é esse mistério, mas eu me refiro à revelação de Deus como que sendo caracterizada pelo casamento. No Antigo Testamento, as pessoas não faziam ideia de que Cristo, a imagem do Deus invisível, seria demonstrada então por Jesus, sendo o noivo, cabeça da igreja, e a igreja sendo a sua noiva. E nós vamos ver então que Paulo, ao falar que grande é esse mistério, ele se refere a Cristo e à igreja, não ao casamento. Por quê? O casamento é uma ilustração desse mistério. Nós vemos então que mistério, quando explicado no Novo Testamento, não é o que nós ouvimos hoje sobre mistério. Não sei se você já ouviu algum pregador desses movimentos que nós chamamos mais de pentecostais ou movimento neopentecostal, e eles vão dizer sobre algum assunto que talvez ele não consiga entender e explicar muito bem. Ele vai dizer, mistério, irmão. Isso é mistério. E aí fecha-se a questão. Ok, é um mistério, não conversamos mais sobre isso, não dialogamos mais sobre isso, não tentamos ir mais profundamente nesse assunto, porque mistério. Agora, quando a Bíblia fala sobre mistério no Novo Testamento, está querendo dizer sobre um assunto que já havia sido predito no Antigo Testamento, que já havia um vislumbre no Antigo Testamento. Deus vai então se auto-revelando, Deus vai então aos poucos mostrando o que significa esse mistério, até então ele dar a revelação plena e completa do que significa o que ele começa a ilustrar, a mostrar, a demonstrar no Antigo Testamento. Então Moisés, Davi, Abraão, os profetas, vislumbraram o que seria esse mistério. Mas quando nós chegamos então em Jesus Cristo, no Novo Testamento, nós podemos ver com os nossos próprios olhos essa ilustração, que é exatamente a união de Cristo à igreja. Nós tivemos esse privilégio de entender o que é esse mistério. Paulo está usando o casamento como uma ilustração dessa união de Cristo e a igreja. O próprio Deus sendo o cabeça, o líder da igreja. A igreja então como noiva se submetendo ao seu noivo, que é Jesus Cristo, o cabeça. E nós vemos um pouquinho disso no estudo anterior, vendo que o casamento, ao ser uma ilustração da própria Trindade,
do próprio relacionamento perfeito existente entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O casamento, então, deve ilustrar isso, deve apontar para isso, e ele vai então mostrar que ele deve ter uma base sólida. E ao ter uma base sólida, é necessário que nós percebamos e enxerguemos o seguinte: o relacionamento original de homem e mulher com Deus, ele só pode acontecer no contexto do que nós vemos a história bíblica: criação, queda e redenção. Com a queda, o pecado entra no mundo, e nós vemos então, com a redenção, é possível haver harmonia. Somente em Jesus Cristo é possível nós estarmos em harmonia com Deus. Somente em Jesus Cristo nós podemos estar religados plenamente, completamente a Deus. E nós vemos então que o relacionamento original entre homem e mulher, ele foi quebrado por conta do pecado. É isso que nós vemos lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. E é isso que nós vamos ver então, sendo restaurado a partir então da intervenção de Deus no Jardim do Éden, para que homem e mulher possam novamente ter o seu relacionamento conectado, ligado em harmonia. Sem a intervenção de Deus, isso é impossível. Nós estamos vendo então que esses princípios ilustram um casamento que é possível ser vivido em harmonia por conta do plano redentivo de Deus. Esse relacionamento então restaurado se torna a forma segundo a qual todas as relações humanas, inclusive o casamento, são restabelecidas, são reformuladas e são transformadas. E nós estamos vendo então essa relação entre Efésios e Colossenses, restaurando e transformando toda a relação, todos os relacionamentos do lar. O Espírito Santo agindo na nossa vida, e agindo na nossa vida por meio da habitação da palavra de Deus em nós. E nós chegamos então na parte em que vamos começar a estudar hoje, que é exatamente a estrutura que nós vemos em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Paulo então vai dizer que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. Os irmãos estão acompanhando pelo PowerPoint. E no versículo 1 vai nos dizer exatamente isso: andeis de modo digno da vossa vocação. Só para que a gente entenda melhor o contexto desse texto. Efésios capítulo 4, ele abre uma nova seção no livro. Paulo está do capítulo 1 ao capítulo 3, mostrando para a igreja o que nós somos. Paulo está mostrando para a igreja que nós só podemos ser o que somos porque Deus tomou a iniciativa para nos transformar agora em filhos. Nós jamais nos achegaríamos a Deus se não fosse a intervenção de Deus, se Deus não tivesse nos procurado primeiro. Isso então vai apontar lá para o Jardim do Éden, como nós temos falado. É ali no Jardim do Éden, quando nós vemos a queda, o pecado entrando no mundo, o ser humano se distanciando de Deus, o ser humano fugindo de Deus, porque é isso que Adão e Eva fazem, quando eles descobrem que estão nus, ao perceberem então que haviam pecado, eles não procuram a Deus, eles não tentam acertar a situação. Eles não vão até Deus confessar o seu pecado, sabendo que Deus todos os dias por lá passava, para ter um relacionamento pessoal com eles. A primeira atitude, a primeira decisão que eles tomam qual é? Fuga. Distanciamento, quebra de relacionamento. E é exatamente o que a queda, o pecado faz conosco. É exatamente o que a queda, o pecado faz nos nossos relacionamentos interpessoais. Quer seja relacionamento de amizade, quer seja relacionamento dentro do lar, que é o nosso foco. E nós vemos então, sendo ilustrado do capítulo 1 até o capítulo 13 em Efésios, que Deus então toma a iniciativa de restaurar todas as coisas, inclusive os relacionamentos. Então vemos isso acontecendo no Jardim do Éden, Deus indo até Adão e Eva, restaurando o relacionamento dos dois, e restaurando, ao fazer isso,
restaurando o relacionamento dele para com o ser humano. Paulo está mostrando isso do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios. Quando nós chegamos no capítulo 4, após entendermos a nossa posição diante do próprio Deus, entendendo que Ele nos restaurou para com Ele no relacionamento que antes havia sido quebrado, e Ele vai mostrando isso no capítulo 1, mostrando a relação da Trindade na salvação e nessa nova posição que temos. Paulo agora vai começar no capítulo 4 a mostrar não somente a nossa posição, mas cientes da nossa posição, agora ele vai mostrar qual deve ser a nossa prática. Cientes agora do nosso chamado em Jesus Cristo, ele vai começar a mostrar agora a nossa conduta. Ao mostrar então que agora, como filhos de Deus, agora como cidadãos do reino de Deus, a nossa ética deve ser a ética do reino de Deus. Portanto, a nossa conduta como súditos no reino de Deus deve ser permeada e completamente transformada por essa posição, por esse chamado que nós temos. E essa prática agora, esse chamado agora que nós temos como cristãos, vai fazer com que os relacionamentos no lar sejam completamente transformados. Paulo vai mostrar agora que esse andar de modo digno da nossa vocação vai fazer com que o homem entenda qual é o seu chamado. Que o homem entenda qual é o seu papel como homem, como líder no lar. Que a mulher entenda então qual é o seu chamado, qual é a sua função, qual é o seu papel. Que filhos vão entender qual é o seu chamado, qual é a sua função, qual é o seu papel no lar. E esse andar de modo digno da nossa vocação vai permear agora todos os nossos relacionamentos. A implicação é que não é suficiente apenas termos conhecimento desse aspecto bíblico, ou doutrinário ou teológico, se não for acompanhado de uma verdadeira transformação de vida. Então, sem esse alicerce doutrinário, sem esse alicerce do conhecimento dessas verdades, a transformação, na verdade, pode se transformar ou pode se gerar apenas um legalismo, pode gerar apenas superficialidade e não transformação de coração. É por isso que o salmista vai dizer como nós estamos: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É por isso então que o estudo da palavra de Deus, no contexto em que nós estamos estudando, se nós simplesmente entendermos quais são os papéis do lar, sem que essas verdades sejam compreendidas no nosso coração, e sejamos então quebrantados por essa verdade, no sentido de ser quebrantado e deixar Deus refazer talvez ideias que tínhamos, concepções que tínhamos, mas que não eram as concepções, as ideias, o desejo, a vontade de Deus, transforme o nosso coração, continuaremos vivendo da nossa maneira. E continuaremos exercendo funções, papéis, à nossa maneira. E não deixaremos com que a palavra de Deus transforme e conforme a nossa mente e coração. E então continuaremos vivendo talvez como Adão e Eva continuariam vivendo se não fosse uma intervenção de Deus para quebrantar o coração e refazer todas as coisas. E colocar todas as coisas no seu devido lugar. O homem tentando subjugar a mulher e a mulher tentando manipular o homem. Se a palavra de Deus não habitar ricamente no nosso coração, para que então possamos andar e viver e sermos guiados pelo Espírito Santo, viveremos tal como Adão e Eva antes de serem transformados e quebrantados por Deus e sua palavra. Mais uma vez, homens tentando subjugar suas mulheres, mulheres tentando manipular seus maridos. Então não teremos harmonia no lar. E ao não termos harmonia no lar, nós não teremos então uma igreja forte e nós não teremos então uma sociedade transformada. É por isso então que a família é a base da sociedade. Porque a família é projeto de Deus. A família é um projeto de Deus para revelar o próprio Deus e fazer então com que nós
família segundo o coração de Deus, desafiemos a sociedade, mostremos à sociedade que é possível, sim, existir famílias fortes, famílias saudáveis, famílias redimidas pelo próprio Deus. É isso que nós estamos vendo, então, a partir de Efésios, capítulo 4. Quando nós olhamos para esse conceito de andar de um modo digno, não da nossa própria imagem, de andarmos de um modo digno, de acordo com a profissão que temos, de andar de modo digno, de acordo com a nossa própria autoimagem, o texto vai dizer no versículo 1, andeis de modo digno da vocação. A vocação é algo que vem de fora para dentro. A vocação é algo que vem do externo para o interno. A vocação é algo que vem de alguém para conosco. Alguém nos vocaciona. Alguém nos dá uma vocação. E quem nos dá a vocação é que nos mostra como nós devemos cumprir essa vocação. Não somos nós que definimos. Observe o texto como ele vai trabalhando isso. Versículo 1. Andeis de modo digno da vocação. Versículo 17 vai dizer, não mais andeis como também andam os gentios. E aqui nós vamos ver então Paulo trabalhando de maneira negativa a maneira como nós poderíamos andar e não deveríamos andar. Ele vai dizer que os gentios andam de determinada maneira, mas não nós. Ele está mostrando então que os gentios exemplificam a mente mundana, a mente que não é segundo a mente de Deus. Então ele vai mostrar, tem que haver uma diferença. Nós temos que ter algumas marcas que pautam aqueles que são vocacionados por Deus. Então tem a mente do próprio Deus formada neles. E vai mostrar que existe uma mente que não é a mente de Deus, que implica num comportamento que não é segundo o comportamento que Deus coloca diante de nós. Por isso ele vai dizer, não mais andeis como também andam os gentios. Homens tentando subjugar suas mulheres, mulheres tentando manipular seus maridos. Ele vai dizer no capítulo 5, versículo 2, andai em amor. E aqui Paulo começa a trabalhar a maneira como o cristão deve andar, ao entender que ele foi vocacionado pelo próprio Deus. Ele deve andar em amor. E o amor, quando é trazido na Bíblia, mostrando que nós devemos viver esse amor, é sempre no padrão do próprio Deus. Porque Deus, ele é a própria essência do amor. Quando nós falamos em amor, o amor não é um atributo de Deus. O amor é a própria essência de Deus. Deus é amor. A própria essência de Deus é o amor. É por isso que nós somos salvos. O que o evangelista, o apóstolo João vai dizer sobre isso? Porque Deus amou o mundo. E é por isso que fomos salvos. Porque Deus amou as pessoas. Porque Deus amou a todas as pessoas. Inclusive o mais pecador de todos, que sou eu. Talvez nós pensamos, o mais pecador de todos talvez foi quem? Hitler? Foram aqueles personagens que nós conhecemos que temos no topo da maldade do coração do ser humano? Não, sou eu, o maior dos pecadores. Não é isso que Paulo vai dizer? Que ele era o maior dos pecadores. Nós somos o maior dos pecadores. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Em primeiro lugar, porque Ele nos amou. Porque Deus amou as pessoas. Porque Deus amou os pecadores. Porque Deus olhou para as pessoas, assim como Jesus Cristo vai dizer, como ovelhas sem pastor. Pessoas perdidas. Pessoas vagando, sem rumo, sem direção. Deus nos viu assim. Ovelhas que estavam fora do seu rebanho, perdidas, desprotegidas, sem rumo na vida, sem esperança. Mas Deus nos amou. Nos amou de tal forma
que Ele nos envia o que Ele tem de melhor. Ou, Ele nos envia a única solução para que nós pudéssemos então ter sentido, ter esperança, ter vida e estarmos agora no seu rebanho, como suas ovelhas, que é Jesus Cristo. Para que ninguém se perca, para que ninguém pereça, mas para que tenhamos vida eterna. E isso então começa a moldar todos os nossos relacionamentos. É por isso então que aqui no capítulo 5, versículo 2, Paulo vai dizer que nós devemos andar em amor. Não no amor que o mundo nos diz. Qual é o padrão do amor do mundo? Por exemplo, vai ter uma frase da cultura popular que vai dizer que seja eterno, enquanto dure esse amor. Que amor é esse? Que dura, ou que ele é eterno enquanto durar. Será que essa é a medida do amor de Deus? Esse amor de Deus, ele é limitado? Que seja eterno enquanto dure esse amor. Será que esse é o padrão? Essa é a medida de Deus? Estamos vendo que a medida e o padrão é o amor que o Senhor demonstrou por nós. E que amor foi esse demonstrado por Deus em nós na cruz? O ápice da revelação do amor de Deus por nós, Jesus Cristo, é um amor incondicional em primeiro lugar. Porque Deus nos amou como pecadores. A Bíblia vai dizer que enquanto estávamos distantes de Deus, enquanto não estávamos buscando a Deus, enquanto não queríamos saber nada sobre Deus, enquanto estávamos distantes, em fuga de Deus, Deus nos amou. Deus nos amou primeiro. E Deus não esperou uma condição para nos amar. Deus não pensou, bom, no dia em que eles se tornarem bonzinhos, no dia em que eles melhorarem um pouco, no dia em que eles não houve condição. Deus decidiu nos amar sem condições, incondicionalmente, por conta do que Ele é, porque Ele é amor. Ele decide nos amar primeiro, enquanto ainda estávamos rebeldes, longes e distantes. Portanto, o amor de Deus por nós é um amor incondicional. Mas não apenas isso. O amor de Deus por nós é um amor sacrificial. E é por isso então que Jesus Cristo morre por nós na cruz. Houve um sacrifício. Não houve um preço a ser pago por nós. É por isso que a salvação, como diz também lá em Efésios, foi nos dada pela graça, mediante a fé. A salvação é um favor imerecido, é um presente dado por Deus, que não pode ser comprado, que não é por meio das obras, ou seja, não há um custo para nós, mas houve um custo, um preço a ser pago pelo próprio Deus. É por isso que Ele nos amou sacrificialmente. Não houve um preço a ser pago por nós, houve um preço a ser pago pelo próprio Deus. Amor sacrificial. Isso vai ilustrar então o casamento. Nós devemos andar em amor. E isso vai fazer então com que, por exemplo, maridos, ao serem chamados, convocados a amarem suas esposas, assim como Jesus amou a igreja, são chamados a amarem sacrificialmente. São chamados a amar incondicionalmente. Maridos, então, não vão amar as suas esposas quando elas dão motivo para serem amadas. Porque muitas vezes não vão dar. E aí, então, o marido terá licença para não amar sua esposa. Amor sacrificial. Ele vai perceber, então, que agora as suas vontades são moldadas não pela sua própria vontade, seu próprio desejo. Porque senão, talvez, o marido passaria jogando futebol a semana toda, de segunda a segunda, todas as noites, e não estaria com suas esposas. Ele não abre mão. Ele não se sacrifica. E o sacrificar é você abrir mão de um suposto direito que você tem.
Isso implica amor sacrificial. É o que você poderia fazer. É o que eu gosto de fazer e, de certa forma, poderia fazer. Mas eu abro mão. Não é isso que Jesus Cristo fez? Ao deixar a sua glória e assumir um corpo corruptível, finito, de um ser humano, e se tornar 100% homem, sendo 100% Deus, e ele então se sacrifica, deixando a própria glória. Tente imaginar o próprio Deus, em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, assumindo a forma da sua criação, assumindo a forma do ser humano. Portanto, esses princípios todos devem estar presentes nos relacionamentos do lar. Isso então traz harmonia. E é isso que nós estamos estudando aqui. Ao conhecermos todas essas verdades, devemos deixar a palavra de Deus quebrantar o nosso coração e moldar então a nossa mente, mas também a nossa prática. Fazer-nos entender, mas fazer-nos andar de maneira diferente agora, em novidade de vida. Então a estrutura de Efésios, capítulo 1 até o capítulo 6, nós estamos vendo essa diferença entre o capítulo 1 a 3 e do 4 em diante. Essa estrutura vai nos mostrar então, a partir do capítulo 4, proibições, ordens, explicação, nos mostrando que éramos o velho homem, somos chamados a viver como o novo homem, e isso deve então nos fazer andar de maneira sábia. O texto vai continuar, capítulo 5, versículo 8, nós devemos andar como filhos da luz agora, porque somos nova criatura, somos o novo homem. E aí vamos ver então mais uma vez Paulo dando aqui uma ordem. Observem a maneira como o verbo está colocado aqui. Está no imperativo, trazendo ordens. Primeiro versículo do capítulo 4, andeis. Depois vai dizer, no versículo 17, andeis. Capítulo 5, versículo 2, andai. Capítulo 5, versículo 8, andai. Capítulo 15, capítulo 5, versículo 15, veja prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. E aqui então nós somos chamados a andar com sabedoria. E isso está dentro do contexto das relações familiares. E é o que nós vamos começar a ver após o nosso intervalo. O andar cristão é uma manifestação da nova vida em Cristo. E o andar cristão, como nós estamos vendo, além de ser o andar em amor, como filhos da luz, devemos andar como pessoas sábias. E a sabedoria é encontrada nas Escrituras. Ela é revelada pelo próprio Deus. E agora, com a habitação do Espírito Santo, nós temos condições de fato, andar em sabedoria. Porque o andar cristão, de maneira sábia, é uma manifestação da nova vida em Cristo. E é isso que nós vamos começar a ver a partir do nosso intervalo na segunda parte. Então essa foi mais uma introdução importante para que a gente entenda as bases dos papéis no lar. E nós vamos continuar desenvolvendo esse raciocínio quando nós voltarmos ao intervalo. Nós estamos fazendo apenas uma introdução sobre os papéis do lar. E nós queremos ter a oportunidade de, mais para frente, ter uma classe dentro da nossa EBD temática para adultos, em que nós vamos estudar cada uma desses papéis de maneira mais específica. Como de fato funciona a submissão da mulher? Que princípio é esse que é completamente rejeitado hoje na nossa sociedade, inclusive em algumas igrejas, inclusive no lar de algumas famílias da igreja? Como funciona a liderança masculina? Como ela é exercida? O homem tem direito para fazer e falar o que ele bem entender. O homem simplesmente chega em casa e vai dando ordens, e ele é como se fosse um sultão ali na sua casa, como se fosse um déspota na sua casa. E os filhos? Como a relação familiar entre pais e filhos deve funcionar? Nós queremos, mais para frente, fora do nosso mês da família, que é o mês de junho, poder trabalhar tudo isso. Será que devemos entender a submissão à liderança
como um princípio igualitário ou complementar? São funções diferentes que se complementam? Ou será que são funções que colocam homem e mulher como podendo, em algumas situações, tanto liderar quanto ser liderado? Como é que tudo isso funciona? O que a Bíblia de fato ensina? Nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, introduzir um pouquinho esses assuntos, e Deus nos permitindo, nos próximos meses, temos uma EBD temática em que vamos olhar de maneira bem particular para cada um desses papéis dentro do lar. Então, voltando ao intervalo, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Então, já prepare o seu coração para isso. Nós queremos orar para terminar essa primeira parte. E aí nós vamos para o nosso tempo de convivência. Hoje, excepcionalmente, não vamos ter o nosso café missionário. Nós estamos no final de semana atípico, por conta dos feriados. Aqui em Bedouro, inclusive, é feriado segunda-feira, né? Então, algumas pessoas aproveitaram para viajar, algumas não estão aqui, estão participando de conferências, foram visitar familiares, outras estão recebendo familiares em casa. Então, temos um grupo menor aqui, por isso não tivemos o nosso café missionário também, por conta dessa característica desse final de semana. Mas que bom que você veio, que bom que você está aqui com a gente. O pastor me deu um sinal, mas eu não entendi. Ah, sim. Apesar de não termos o café missionário, nós vamos ter o nosso café da convivência. Então nós vamos ter o nosso café munhão. Então aproveite esse tempo para você levantar, dar uma espreguiçada. Você pode tomar uma água, tomar o seu cafezinho. Talvez você vai reencontrar pessoas que você não via há um certo tempo. E isso vai ser bom também. Vamos só orar pedindo ao Senhor pelo tempo que tivemos, pedindo pelo Ministério Infantil que vai funcionar agora, pela classe de Fundamentos da Fé, juniores. Então baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.